Para completar, registrar que um grupo de torcedores do Fluminense esteve no centro de treinamento do clube nessa quarta-feira para protestar. Depois da derrota para o São Paulo na segunda, o Flu entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão. Do giro de notícias, o Bolívar, adversário do Palmeiras logo mais no Allianz Parque, tem desempenho muito ruim em território brasileiro. São 16 jogos com 14 derrotas, um empate e uma vitória. Única vitória contra o Atlético Paranaense e único empate contra o Flamengo. É bem verdade que esse Bolívar de hoje é um Bolívar bem mais forte do que em outros tempos, graças à parceria com o Grupo City. Bora falar agora sobre as maiores torcidas do Brasil. CNN/Itatiaia/Quest fizeram uma pesquisa ouvindo mais de 6.373 pessoas espalhadas por 278 cidades. E essa pesquisa, cujo nível de confiabilidade é de 95%, aponta o Flamengo na primeira colocação. Vale a lembrança de que não é a primeira vez que a CNN faz essa pesquisa. Então eu vou trazer os números atualizados na comparação com a anterior. O Flamengo já era o primeiro e subiu de 24% para 25% dos entrevistados. Já o Corinthians, segundo colocado na lista de maiores torcidas do país, tinha 18%, caiu para 17%. Na terceira colocação, o Palmeiras, que subiu de 9% para 10%, ele está um pouquinho à frente do São Paulo, que é o quarto, tinha 8%, subiu para 9%. Quinta colocação do Vasco da Gama, saiu de 4% para 5%, ou seja, dos 5 primeiros colocados, todos ganharam 1%, apenas o Corinthians que viu esse 1% desperdiçado. E você, confia em pesquisas? Gosta desse tipo de levantamento? Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa e se você concorda com essa primeira a quinta colocações. Quem sabe num vídeo próximo eu faço algo só relacionado a torcidas. Quero entender o que vocês pensam sobre esse tipo de conteúdo para fazer um vídeo específico sobre o tema, beleza? Hora de falar sobre o prejuízo gigante do Internacional com as enchentes, com a catástrofe natural que aconteceu em Porto Alegre e em praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul. Colorado estima uma perda de 35 milhões de reais, com o CT, com o estádio e uma série de outras coisas. Só para lembrar que o centro de treinamento do Internacional segue debaixo d'água e existe a preocupação em relação a uma perda total da estrutura. No Beira-Rio ainda há muita coisa molhada e o clube vai precisar contratar uma empresa de desinfecção antes de permitir a volta do público. Isso vai acontecer em bastante tempo, até porque o gramado foi totalmente destruído, pelo menos um mês para o replantio da grama. E diante desse cenário, somente com perdas materiais, o Inter estima um prejuízo de 35 milhões de reais. O que você pensa sobre o tema? Estou curioso para saber a sua opinião e como os clubes brasileiros podem, se é que eles devem ajudar. Quero falar agora sobre a bomba da quarta-feira. Os donos do Liverpool, a Fenway Sports Group, estão dispostos a comprar o Vasco da Gama. Informação divulgada nessa quarta pelo pessoal do GE. Informação é de que a Fenway já fez uma sondagem em relação à situação do clube e estuda a possibilidade de adquirir os 70% que pertencerão à 777. Por que eu coloquei no futuro? Porque a 777 ainda não é dona dos 70%. Ficou combinado que ela seria dona dessa parte e o Vasco, como associação, ficaria com 30%. Mas a 7777, ou melhor, a 777 só terá os 70% depois de todos os aportes. Nesse momento, a empresa tem 31% das ações. Os outros 39% dependem dos aportes de setembro desse ano e de setembro do ano que vem. O desse ano é o maior de todos, 270 milhões de reais. E diante da dificuldade financeira que a 777 vem apresentando no mundo, há uma desconfiança enorme de que não vai haver essa grana. Pedrinho, presidente do Vasco, inclusive, entrou com mais uma ação contra a 777 por conta da condição financeira da empresa. Pedrinho está fazendo o possível e o impossível para retomar o controle da SAF do Vasco, além da Fenway Sports Group. A Crefisa, de José Roberto Lamáquia, também já demonstrou a intenção de comprar a SAF do clube. Só para lembrar, a Fenway Sports Group transformou o Liverpool em um dos mais fortes times do futebol inglês. Liverpool tem uma história gigante, vinha num momento de muita dificuldade, depois da aquisição dessa empresa, voltou a ser bastante protagonista. Para completar o giro de notícias, o Botafogo só depende de uma vitória nessa quinta contra o Universitário no Peru para se garantir com a classificação para a próxima fase. Isso porque nessa terça-feira a LDU perdeu em casa para o Júnior Barranquilla, ótimo resultado para o Botafogo, que assegura o segundo lugar com uma vitória diante dos peruanos. Para completar, o Flamengo
viu o Palestino empatar com o Milionários na noite dessa terça-feira. Se o Palestino tivesse vencido, o Flamengo obrigatoriamente precisaria vencer o Bolívar para não ser eliminado. Com esse empate, o Flamengo pode até empatar diante do Bolívar, mas seria importante vencer para se manter com chances reais até da primeira colocação. Para completar o giro de notícias, queria contar que Felipe Coutinho, que é alvo real do Vasco, também interessa ao Besiktas e ao Olympiacos da Grécia. Bora falar agora sobre o Flamengo, com muita confusão envolvendo política e 3 pré-candidatos à presidência. Detalhe curioso, os 3 fazem parte do mesmo grupo da situação de Rodolfo Landim, o que mostra o racha total. O candidato da situação será o Rodrigo Dunche, que é o vice-presidente geral e também diretor jurídico. É o homem da confiança do presidente Rodolfo Landim. O primeiro candidato de oposição é o BAP, que durante anos foi o principal aliado, a voz mais ativa da gestão de Rodolfo Landim. O BAP se irritou por não ter sido indicado pelo Landim e decidiu se lançar como oposição. E agora, nessa terça-feira, também surgiu a informação de que Maurício Gomes da Mota, que foi durante bastante tempo o vice-presidente de consulados e embaixadas, o trabalho dele é bem legal, dando representatividade a torcedores do Flamengo por todo o país. Ele se desligou, ele entregou esse cargo de vice-presidente de embaixadas para se lançar candidato. Ele alega ser uma terceira via, mas dá para dizer que é mais um ex-integrante da situação que vai tentar a sorte nas eleições. Você que acompanha o canal e é rubro-negro, já tem uma preferência? Se você pudesse votar, escolheria pelo Dunche, escolheria pelo BAP ou pelo Mota? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião. Antes de terminar, deixa eu só trazer mais algumas informações sobre o Fla para a partida contra o Bolívar nessa noite. Expectativa de Maracanã lotado. Já são 50.389 ingressos vendidos de forma antecipada. Matheus Gonçalves, mais uma vez, não foi nem sequer relacionado para o banco de reservas. O staff do jogador busca clubes interessados, eventualmente para um empréstimo. Difícil imaginar que possa existir alguma venda. E o rubro-negro conseguiu um acordo com a Guaraviton, que há 10 anos deixou de pagar o patrocínio. A tendência não, a Guaraviton vai vender um terreno avaliado em 13 milhões de reais e repassará essa grana para o rubro-negro. Bora te falar agora sobre o Vasco da Gama. Queria trazer novidades a respeito de Léo Jardim e do novo técnico Cruz Maltino. Vou começar falando sobre o Álvaro Pacheco. Ele está contratado, isso não é novidade, mas foi liberado pelo Vitória de Guimarães. As partes chegaram a um acordo para a rescisão do contrato de forma antecipada e sem custos. Vale a lembrança de que o Álvaro tinha vínculo até 2025, as partes entenderam por bem romper esse vínculo e o Álvaro Pacheco desembarca nessa semana no Rio de Janeiro para iniciar os trabalhos. Não se sabe ao certo se já terá condição de iniciar ou de estrear no final de semana, mas a estreia de Álvaro Pacheco acontecerá muito em breve. Ele não fica para a última rodada do Campeonato Português, que está marcada para o próximo sábado. Treinador que comandou o Vitória na 5ª colocação da classificação geral do Campeonato Lusitano. Só para completar sobre o Vasco, informação importante trazida pelo GE. O Sporting de Portugal está de olho em Léo Jardim. Esse goleiro brasileiro de 29 anos de idade, titular absoluto desde o ano passado, quando foi comprado pelo Vasco, é uma das possibilidades que o Sporting analisa para a próxima temporada europeia. Isso porque o Adam, 37 anos de idade, tem contrato só até junho, não teve seu vínculo renovado. E o Sporting monitora, procura, analisa alternativas no mercado. A má notícia para o torcedor do Vasco é que o vínculo do Léo Jardim com o Cruz Maltino se encerra em dezembro de 25 e até agora não houve avanços na renovação. Então, se uma proposta boa aparecer, pode até dar negócio. Léo Jardim, que foi comprado por 2 milhões de euros junto ao Lille, hoje tem um valor de mercado de acordo com o Transfer Marketing em 4 milhões e meio de euros.